Segundo Jean-Claude Carrière, uma das figuras mais notórias do começo do cinema silencioso foi o explicador. O pesquisador relata a presença desse arauto dos filmes na África até a década de 50 e na Espanha até a década de 20. Era um homem que, ao lado da tela, durante todo o filme, tinha que permanecer ali, para explicar o que acontecia. De pé com um longo bastão, ele apontava os personagens na tela e explicava o que eles estavam fazendo. Carrière justifica essa ação pela dificuldade da plateia em associar imagens. Por exemplo, um homem olhando para uma casa e depois dentro da mesma não significava na época que estava claro que esse homem penetrou na casa que olhara anteriormente. E atesta sobre a cultura africana. Uma cultura baseada em rica e vigorosa tradição oral, não conseguia se adaptar àquela sucessão de imagens silenciosas, o oposto absoluto do que estavam acostumados. Ficavam atordoados. A questão que se coloca na abordagem dos filmes de Bonfiore, em especial os episódios do Minas Antiga, é que esse explicador foi absolvido nos filmes documentais sob a forma de legendas, vozes explicativas que mediam quase todas as imagens, narrando-as, encadeando às próximas cenas. Muitas vezes com sentenças curtas e diretas, como no caso dos nomes das cidades, Ouro Preto, Sabará, etc. As tomadas estáticas são avaliadas por Carrière como frutos diretos do teatro. A estrutura rígida do palco tradicional inspirou a tela do cinema. A isso podemos acrescentar, no caso de Bonfiore, outra origem, a fotografia. O enquadramento imóvel, o formato retangular, lembram os processos narrativos do livro ilustrado e do álbum de fotografias. Carrière fala da tirania enclausurante do retângulo, que bem pode ser observada nas tomadas internas de Bonfiore, dentro dos museus, das igrejas. Podemos inferir que nesses locais o cinegrafista comportava-se como um fotógrafo em seu estúdio, com filmagens contidas, posadas, convencionais, achatadas. Talvez sua pouca afluência na língua portuguesa, descrita em relatos de suas filhas, quase analfabeta em português, o cerceasse diante da erudição das legendas e dos museus, onde se limitou a filmar, fotografar estaticamente os autos da devassa, autógrafos preciosos, etc. Podemos inferir que diante das igrejas ele não chegou a penetrar em seus interiores sem antes mostrar uma visão geral, tomadas descritivas ou longas, entendidas como uma atitude de reverência, aliás, comum nos anos 30. Ao contrário das externas que ele realizou com mais desembaraço e criatividade, onde se pode perceber outros enquadramentos, as densidades de luz e o movimento de câmera, o que para o espectador aumenta sensivelmente a superfície de contato com as cenas, a experiência estética de fluidez, de ser levado pela câmera. Agregar imagens grandiosas, descrições tão universais e naturais ao ser humano, visto ser o olho um dos primeiros sentidos a se abrir para o mundo, ao texto foi uma forma engenhosa de passar mensagens didaticamente. Na escrita, as palavras obedecem a códigos, normas de comunicação, um bom suporte ao ensino de determinada passagem histórica amparado pela cultura erudita, ainda mais objetivando o cultivo de estudantes em salas de aula. Já naquela época, e diante da nossa aculturação europeia, era... O cinema... Está gravando? O cinema documental de Junqueira e Bonfiore nasceu da encomenda e da legenda. A pergunta por quem Junqueira queria ver é facilmente respondida pela instituição ou o representante que o contratou. Facilmente respondido pela instituição ou representante. Volta aí.
O cinema documental de Junqueira e Bonfioli nasceu da encomenda e da legenda. A pergunta, por quem Junqueira queria ver, é facilmente respondida, pela instituição ou representante que o contratou. O objetivo é dado. Seus filmes serão exibidos para uma plateia de estudantes, e o tema é histórico. É possível que aqui caiba uma comparação com a fotografia em seu aspecto documental. Em várias tomadas, a câmera está parada, apenas registrando a imagem que corrobora o texto. Mas será que os cineastas não escapolem e dão uma olhadela por si mesmos? Há momentos que tanto Junqueira quanto Bonfiori se esquivam da palavra e se deixam conduzir pelo movimento puro, em si, por si. Em algumas pequenas sequências isso é latente, como nas filmagens dos rios, onde a câmera acompanha de perto o fluxo das águas, no passar de um transeunte, no movimento da brisa nas folhas e arbustos. Poderíamos chamar esses momentos de verdadeiramente cinematográficos? Onde há a supremacia da imagem ao registro quase fotográfico que pretende aderir-se ao texto, quando o tema do cinegrafista sobrepõe-se ao tempo do significado enunciado pela legenda. Como diz André Bazin, na fotografia o tempo é embalsamado, o que se poderia supor que no cinema o tempo é vivido em suas inúmeras partituras, orquestrado. E isso é visível em Minas Liberal, na sequência 18 de imagens da prisão, com duração de 35 segundos. Primeiro é filmado o interior da cela. A porta à esquerda, acima, a janela gradeada de onde esparge a luz. Abaixo, 2 cátares conjugados. A seguir, a câmera foca a janela em close, do lado de fora da cela, cena banhada por luz natural, no enquadramento pensado, onde as grades ocupam não o centro da tela, mas estão ladeadas à esquerda pela parede descascada, sugerindo a situação sombria da prisão. A câmera foca ainda mais perto, close, os quadrinhos da grade, agora numa perspectiva mais lateral, deixando entrever o interior da cela. O foco a seguir é para um quadrado, provavelmente uma aproximação ainda maior da grade, da cena anterior, dando uma noção tanto de continuidade quanto de maior aprisionamento. Este momento continua num outro quadro, onde se vê pela grade, em primeiro plano, a grade da outra janela em segundo plano. A filmagem atravessa a parede da prisão. Novamente, o câmera entra pela cela e foca a parte de baixo para cima e termina na janela. Podemos refletir sobre essa cena como uma construção de significados. A cadeia, primeiro mostrada em seu interior e depois filmada através das grades, onde a janela de quadrados e a posterior aproximação da geometria da grade formam quadros, que no caso emolduram a cena e por onde se pode divisar e enquadrar o aprisionamento de Tiradentes na Ilha das Cobras. O quadro é, antes de tudo, limite de um campo, no sentido pleno que o cinema nascente não tardaria a conferir a palavra. O quadro centraliza a representação, focaliza sobre um bloco de espaço-tempo onde se concentra o imaginário. Ele é a reserva do imaginário. Ele é o reino da ficção, e aqui da ficcionalização do real. Daí podemos supor uma elaboração do cineasta desejando superpor a imagem das grades ao significado humano, emocional do encarceramento. Tal elaboração pode ser pensada a partir da pergunta: como fazer... Tal elaboração pode ser pensada a partir da pergunta: como fazer com que o aprisionamento, o abandono, a morte sejam sentidos numa imagem, sem o personagem, no caso, Tiradentes? Tal elaboração pode ser pensada a partir da pergunta: como fazer com que o aprisionamento, o abandono, a morte sejam sentidos numa imagem, sem o personagem, no caso, Tiradentes? Talvez essas imagens da cadeia Talvez essas imagens da cadeia possam ser apreendidas, sentidas de forma humana, emocional, frames como faces voltadas para o espectador,
a face da desolação, da falta de liberdade, exibidas num esquadrinhar das grades. Tomadas do interior da cadeia, do exterior, através das grades, imagens demoradas, organizadas em amarras que exploram o represamento do espaço e dão sentido e forma à sensação do cárcere e do encarcerado. Para um pouquinho. Uma das figuras mais notórias do começo do cinema silencioso foi o explicador. Era um homem que, ao lado da tela, durante todo o filme, tinha que permanecer ali para explicar o que acontecia. De pé, com um longo bastão, ele apontava os personagens na tela e explicava o que eles estavam fazendo. A questão que se coloca na abordagem dos filmes de Bonfioli, em especial os episódios do Minas Antiga, é que esse explicador foi absolvido nos filmes documentais sob a forma de legendas, vozes explicativas que mediam quase todas as imagens, narrando-as, encadeando as próximas cenas. Muitas vezes com sentenças curtas e diretas, como no caso dos nomes das cidades, Ouro Preto ou Sabará. As tomadas estáticas são avaliadas por Carrière como fruto direto do teatro. A estrutura rígida do palco tradicional inspirou a tela do cinema. A isso podemos acrescentar, no caso de Bonfioli, outra imagem, a fotografia. O enquadramento imóvel, o formato retangular, lembram os processos narrativos do livro. 1, 2, 3. A isso podemos acrescentar, no caso de Bonfioli, outra origem, a fotografia. O enquadramento imóvel, o formato retangular, lembram os processos narrativos do livro ilustrado. O enquadramento imóvel, o formato retangular, lembram os processos narrativos do livro ilustrado e do álbum de fotografias. Carrière fala da tirania enclausurante do retângulo, que bem pode ser observada nas tomadas internas de Bonfioli dentro dos museus e das igrejas. Podemos inferir que nesses locais o cinegrafista comportava-se como o fotógrafo em seu estúdio, com filmagens contidas, posadas, convencionais, achatadas. Talvez sua pouca fluência na língua portuguesa, descrita em relatos de suas filhas, quase analfabeta em português, o cerceasse diante da erudição das legendas e dos museus, onde se limitou a filmar, fotografar estaticamente, os autos da devassa ou os autógrafos preciosos. Diante das igrejas, ele não chegou a penetrar em seus interiores sem antes mostrar uma visão geral, tomadas descritivas ou longas, entendidas como uma atitude de reverência, aliás, comum nos anos 30. Ao contrário das externas que ele realizou com mais desembaraço e criatividade, onde se pode perceber outros enquadramentos, as densidades de luz e o movimento de câmera, o que para o espectador aumenta sensivelmente a superfície de contato com as cenas, a experiência estética de fluidez, de ser levado pela câmera. Agregar imagens grandiosas, descrições tão universais e naturais ao ser humano, visto ser o olho um dos primeiros sentidos a se abrir para o mundo, ao texto foi uma forma engenhosa de passar mensagens didaticamente. Na escrita, as palavras obedecem a códigos, normas de comunicação, um bom suporte ao ensino de determinada passagem histórica amparado pela cultura erudita. Ainda mais objetivando o cultivo de Ainda mais objetivando o cultivo de estudantes em salas de aula. Já naquela época, e diante da nossa aculturação europeia, era claro que o texto agregado à representação pictórica provocava uma reação ainda mais forte e duradoura de entendimento e memorização do que meras palavras e frases numa página branca. Em Minas Antiga, o importante era mostrar o máximo possível as amplas tomadas, movimentos simples para a satisfação do olhar, a leitura do visível, ainda que norteada de antemão pelo texto explicativo. Em Minas Antiga, o importante era mostrar o máximo possível as amplas tomadas, movimentos simples para a satisfação do olhar,
a leitura do visível, ainda que norteada de antemão pelo texto explicativo, por vezes declamativo, exagerado ou impostado. Isto interferiu no ato cinematográfico. Esse excesso de explicação não deixou brechas para as ambiguidades, superposições de cenas, o mistério. Quase todas as cenas são demonstradas pelas legendas, e o filme vai seguindo mais escrito para organizar o fluxo das coisas, estabelecer o rumo dos fatos históricos. O uso excessivo do texto certamente compromete o refinamento do filme, perfazendo uma trilha mais autoritária do narrar em vez de mostrar. Desta forma, o Minas Antiga torna-se uma fita quase especular da erudição da época, um novo espelho, mais amplo e luminoso que o livro didático, com imagens contidas, submissas ao texto, destinadas principalmente a instruir. E ainda diz Carrière, o cinema não pode escapar ao seu destino, não ser nada mais do que uma série de fotografias encadeadas por nossos olhos, o que introduz movimento nessas sequências de unidades imóveis. Os filmes são exatamente isso, imagens fotográficas em movimento. E ainda, o autor complementa, afirmando que, a despeito dessa realidade do cinema, o que o tornou uma nova linguagem foi a edição. Não surgiu uma linguagem autenticamente nova até que seus cineastas começassem a... Não surgiu uma linguagem autenticamente nova até que seus cineastas começassem a cortar o filme em cenas, até o nascimento da montagem, da edição. Foi aí, na relação invisível de uma cena com a outra cena, que o cinema realmente gerou uma nova linguagem. No ardor de sua implementação, essa técnica aparentemente simples criou um vocabulário e uma gramática de incrível variedade. Essa nova linguagem possibilitou aos olhos enxergarem o que não estava lá, produzindo o efeito da ilusão, origem do prazer estético. Talvez isso esclareça a questão de Bonfioli ter sido chamado de artesão do cinema. A sua produção documental não ilude ou interpreta a realidade, seja pelo excesso de legendas entre as imagens ou pelo cerceamento que a encomenda do filme didático o submeteu. O texto mostra o descompasso entre verdade e realidade. Ademais, o excesso de realidade pode nos desapontar. Uma suposta honestidade objetiva do documentário, como se a realidade verdadeira fosse mais difícil de transmitir que a artificial. O que não ocorreu em seu filme ficcional Canção da Primavera, onde Bonfioli dirige, edita, confecciona suas imagens de forma mais viva e criativa, onde a emoção está presente. Ademais, a precariedade de produção do equipamento... Ademais, a precariedade de produção do equipamento, a má qualidade dos filmes, muitas vezes ele usou películas já vencidas para fazer seus documentários, contribuíram para que seu documental se assemelhasse mais a um livro tridimensional que uma fita de cinema propriamente, como a que ele assistiu e desejou realizar. Como as que ele assistiu e desejou realizar. Mas a beleza das imagens, sua franqueza e despojamento salvaram o filme de um hibridismo que, sem a estética de Bonfioli, seu olhar experiente de fotógrafo, o faria mais falso, fragmentado. Pode ir? Mas a beleza das imagens, sua franqueza e despojamento salvaram o filme de um hibridismo que, sem a estética de Bonfioli, seu olhar experiente de fotógrafo, o faria mais falso, fragmentado ou ilegítimo. Os filmes documentais foram salvos pelas panorâmicas. Elas apontam para a linguagem cinematográfica propriamente dita.
Elas apontam para a linguagem cinematográfica propriamente dita, embora limitadas pela gesticulação retangular da câmera que descortinam, apontam para a fraca carga ficcional do documentário. Na ausência óbvia dos personagens históricos, de depoimentos e dos locais originários preservados, filmou-se apenas o possível. E é entre os marcos que cresceram no que seria a memória, por exemplo, da casa onde morou Tiradentes e outros marcos, já naquela época abandonados, é que podemos avaliar de onde vem a nossa falta de memória, o nosso triste hábito do abandono do passado aos bolores do tempo. Assim como as fitas dos primeiros cineastas. A despeito de todas essas limitações, Bonfioli conseguiu extrair poesia em cenas primorosas, como as dos Passos da Paixão, os Profetas de Aleijadinho e as Cidadelas, que hoje, passados 80 anos, mal reconhecemos na película. Podemos sentir a mão sensível de Bonfiori e outros pioneiros diante da diversidade que marca os primórdios dos cinemas no Brasil. Podemos sentir a mão sensível de Bonfiori e outros pioneiros diante da adversidade que marca os primórdios do cinema no Brasil. A câmera, quando se move lateralmente no interior, reproduz como por instinto o rumo e o modo de andar de um, dois, três. A câmera, quando se move lateralmente, reproduz como por instinto o rumo e o modo de andar de um devoto em visita a um santuário. Assim, podemos também nos referir a Bonfiori, em algumas cenas, divisando o rumo e o modo de focar que revela o excepcional fotógrafo em busca do melhor ângulo. É o proto-cineasta que teima em gravar imagens como névoas, ainda que submetidas à mão pesada da escrita que o norteou. Continua lá o espírito, né? Eu tenho a ideia de que quem vai, por dúvida. exemplo, um músico, um artista que vai dar uma oficina no Lagoa do Nado, eu tenho comigo que ele já tem esse princípio, Sim. que ele está num parque de preservação ambiental, então Sim. todo trabalho artístico que ele for fazer já tem que ter no seu cerne esse princípio. Sem né? dúvida. Eu acho que isso não tem dúvida, está uma coisa bem meio definido. visionária, claro. Mas não é bem, não sei se é visionário não, eu acho que é muito real. Ela pode não ser muito palpável para as pessoas, mas assim, sem dúvida, hoje nem se discute, quer dizer, você não vai levar lá para dentro uma atividade completamente incoerente, a não ser que caia de paraquedas lá uma administração no parque que não tem o mínimo de sensibilidade, né? Mas hoje a própria comunidade já cobra, né? Quer dizer, se cair um dirigente lá, um gerente dessa forma lá, a própria comunidade já vai cobrar, falar, poxa, mas isso aqui não pode fazer aqui, não tem nada a ver com esse local, né? Então, eu acho que isso você tem razão. E as pessoas estão indo, levando essa mensagem. Em qualquer lugar quem tenha passado por ali, viveu alguma coisa daquele espaço, seja como artista tocando, seja trabalhando na barraquinha de cerveja, seja dando uma palestra, seja escutando uma palestra, seja brincando numa oficina, o que for. O espírito ela leva, um pouco daquele espírito ela leva. E o que você levou para você, Ângela? Já para finalizar, o que você gostaria de deixar assim? Eu levo isso, eu levei e vou levar para o resto da minha vida essa coisa de buscar lidar com a luta, com os desafios da vida de uma forma mais leve, sabendo que não vai resolver tudo hoje, que é um caminho que você está trilhando e que as mudanças acontecem, são no dia a dia da gente, são nos pequenos passos que você dá, valorizar esses pequenos passos, pequenas atitudes, porque muitas vezes elas são grandes atitudes. E o exemplo, quer dizer, você faz pelo exemplo, não é só pelo que você fala. Tem tanta gente que discursa. Crianças, né? Exatamente. Tantos discursos aí maravilhosos, né? A própria questão ambiental é usada oportunisticamente, muitos discursos maravilhosos, né? Mas, e aí?
Tá bom. Então, eu acho que o exemplo que as pessoas deixaram ali, sabe, assim, de atitude, de compromisso, de seriedade, de brincando, lendo poesia, rindo, cantando música, fazendo tai chi chuan, yoga, coral, eu estar podendo ajudar a contribuir para proteger um espaço e tornar ele mais agradável. Então, assim, exemplos de atitudes que você pode fazer no seu dia a dia. Eu acho que isso, para mim, assim, foi coisa que eu aprendi e levo para a minha vida toda. Acho que passo para o meu filho, compartilho com todas as pessoas com quem eu trabalho. Uhum. Aqui, só a última frase que você coloca, uma frase que você coloca lá: Lagoa do Nado é uma maneira de viver, é uma maneira de pensar. Eu concordo com isso. É uma maneira de viver, uma maneira de pensar. Ela vai muito além das próprias pessoas, né? Então, assim, de cada líder, possivelmente, que estava ali, ficou para todo mundo que passou por ali um pouquinho. Além das instâncias políticas. Sim, e mesmo os políticos. Quem conviveu com os penteiros da Lagoa do Nado, como o serrinho de dentista ali, nunca mais esquece, porque assim, os exemplos de persistência, de luta, de coragem e de perseverança mesmo, vontade de que a coisa aconteça de verdade. 20 anos de luta, não é para qualquer movimento, qualquer grupo conseguir manter, né? O mais importante é que essa luta foi prazerosa. Foi prazerosa. Para quem soube, a maioria das pessoas que soube perceber isso foi. Mesmo hoje, quem ficou com algum ranço para trás, que na época não entendeu bem as mudanças que ocorreram, eu acho que hoje elas conseguem olhar para trás e falar: olha, como é que foi bobo eu ter pensado aquilo, olha, né? E continua levando mais coisas boas do que problemas, do que dificuldades, sabe? Acho que isso é fantástico. Tem 2 minutos. Mais alguma coisa? Deixa eu ver nas ideias do Izzy.